O vídeo a seguir é uma conversa com a médica infectologista Rosana Richman. Rosana Richman é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, e também do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo. Nessa conversa, Rosana Richman aborda a importância do Hospital Emílio Ribas na sua vida e na comunidade paulistana e brasileira. Aborda ainda a importância das vacinas como mecanismo de prevenção das doenças e o medo que as pessoas têm relacionados às vacinas. Ela comenta ainda uma paixão particular e própria que é o atendimento das comunidades ribeirinhas na região amazônica através dos doutores das águas. O meu nome é Vicente Pessoa. Eu sou médico infectologista e este é o Vincit Podcast. Agora, com vocês, meus amigos, Rosana Richman. Doutora Rosana, você ainda trabalha no Emílio Ribas e qual que é a importância desse hospital na sua vida, na sua história e para o país, assim como um todo, ter um hospital dessa dimensão para atender doenças infecto-contagiosas? Vicente, eu te diria que o Emílio Ribas, ele faz super parte da minha vida há alguns anos. Eu não me formei no Emílio Ribas, eu vim para o Emílio Ribas depois, né? Eu fiz, inclusive, um doutorado fora, fiz na Alemanha, e na volta eu volto para o Emílio Ribas. E você ter um hospital com a complexidade que é o Emílio Ribas, designado exclusivamente para pacientes, para doentes com moléstias infecciosas, com doenças infecciosas, é algo que não tem em todo lugar e você se sente que você está no lugar certo. Porque todo infectologista, acho que o sonho do infectologista é estar no hospital atendendo uma população, um hospital público, que é destinado exclusivamente para isso. E o Ribas tem uma característica, a gente chama carinhosamente de Ribas, né? Ele tem uma característica de ser um hospital que tudo que for acontecer de epidemias, de pandemias, de agravos, de novas doenças infecciosas, ele é a referência. Então a gente sempre tem que estar preparado antes da coisa acontecer. Vou te dar um exemplo. Quando foi na época do Ebola, não sei se você lembra, não chegou no Brasil, mas nós fizemos todo o guia de preparo caso viesse algum caso para o Brasil. Então, o Emílio Ribas é um instituto de referência, um instituto absolutamente que tem uma credibilidade muito grande, e eu te diria que não é por causa da infraestrutura dele, ele é muito simples, inclusive, muito simples do ponto de vista, né? Você conhece, você foi meu residente lá, do ponto de vista de hotelaria, mesmo de tecnologias, novas tecnologias, não. Eu acho que o maior valor que tem o Emílio Ribas são os profissionais. São profissionais de excelência, são profissionais super dedicados, que fazem muita diferença. E quando eu falo profissional, não estou falando só dos médicos infectologistas, eu estou falando da enfermagem, do psicólogo, da fono, ou seja, quem trabalha lá, ele realmente tem uma dedicação diferente, porque você lida muitas vezes com a incerteza. Porque vamos pegar a Covid-19. Você concorda que as cidades estavam, né, todas em fantasmas, ninguém na rua, etc. E o Emílio Ribas a 1000 por hora. Então tinha muita gente que nem voltava para casa, então por medo de contaminar o outro em casa. Então a gente lida muito com o desconhecido e, por assim dizer, inclusive, eventualmente com algum perigo nesse aspecto, né? Nós, infelizmente, durante a pandemia, nós perdemos colegas médicos infectologistas contaminados lá atrás, né? A gente estava em 2020, antes de ter vacina, etc., por causa da Covid-19. Então, eu te diria que o Emílio Ribas, respondendo a sua pergunta, ele absolutamente faz parte da minha vida, eu já estaria na época de começar a sair de lá, mas eu tenho um apego muito grande ao Instituto e principalmente aos residentes. A minha função hoje é muito de ensino, é o que eu gosto muito de fazer, preceptoria, e para o país ele tem uma coisa extremamente importante, um papel pioneiro, e é um papel que ele realmente dita as normas para o país. Quando você ouve alguma coisa, não, o Emílio Ribas, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, fez essa guia, faz essa sugestão.
todo mundo ouve com um respeito muito grande. É verdade. Quando eu estava na faculdade de medicina, eu era aluno do professor Walter Tavares, que escreveu aquele tratado de antibióticos, né? E eu fui aluno e monitor dele. E aí eu mostrei interesse pela infectologia e eu perguntei para ele, onde o senhor acha que eu devo fazer residência? Ele falou assim, olha, a primeira opção, o Emílio Ribas. A segunda opção, o Emílio Ribas. E a terceira opção, o Emílio Ribas. Aí eu falei, professor, já entendi. Já entendi para onde que eu tenho que ir. Né? Mas hoje em dia, assim, tem alguns anos que eu estou afastado de lá, né? Mas você ainda está lá, o hospital ainda mantém aquela estrutura super preparada, especialmente para doenças que precisam de isolamento mesmo. Ele ainda continua essa potência na questão isolamento. Essa pergunta tem um motivo. Eu percebo que fora de São Paulo, aqui na minha lide, na minha região, nós não temos um preparo assim muito bom de leitos estruturalmente adequados para isolamento. Por isso que eu pergunto para você isso, você que viaja o país todo, você vê o Emílio Ribas como um destaque nessa parte ou você vê que isso está sendo também preparado em outros serviços? Eu diria que ainda é um destaque nessa parte, mas, de novo, por causa dos profissionais que estão lá dentro. Os profissionais estão tão acostumados às normas de isolamento, o que tem que se paramentar, como tem que se desparamentar, porque quem ouve a gente acha que é muito fácil, né? Veste lá a luva, avental, sei lá, propé e posso entrar no quarto. Não, não é isso. Tem todo um fluxo para você vestir e se desvestir exatamente para você não se contaminar e não contaminar os outros. Então, isso faz parte do DNA do profissional que atua no Emílio Ribas. Então, eu te diria que do ponto de vista de estrutura, de tecnologia, de, sei lá, pressão negativa, coisas mais avançadas, a gente não tem tanto. A gente tem uma divisão mais adequada para você poder, antes de entrar num quarto, todos os quartos têm a tal da antessala, quer dizer, para quem está me ouvindo e não está entendendo direito, normalmente quando você vai visitar alguém no hospital, você abre a porta e você está dentro do quarto. Emílio Ribas não. Você sempre vai abrir a porta, vai cair numa antessala, onde tem uma pia para você higienizar suas mãos, etc., se paramentar e depois é que você entra no quarto. Então, esse é um diferencial. Mas tem outros hospitais também no Brasil se preparando para isso. Agora, o que eu acho que mudou do seu tempo para cá, e infelizmente eu tenho que falar isso, eu acho que o investimento no hospital não é o mesmo que era, no sentido de você ter, eu acho que é um hospital que teria que ter tudo de ponta, né? Para ser a referência que ele precisaria ter. Isso não necessariamente é verdade. E você comentou um aspecto também que me interessa muito abordar, que é a questão da residência médica no Emílio Ribas, a formação dos infectologistas que depois se espalham pelo país todo, né, levando aquele conhecimento adquirido lá, né? A minha turma foi uma dessa, você conhece muito bem minha turma, a turma que antecedeu a minha, que precedeu a minha, e nós somos emilianos, né? Frutos do Emílio Ribas, né? Essa formação do residente, ela também continua no mesmo nível, com a mesma qualidade. E eu tinha a impressão, antes de ir para o Emílio Ribas, que muitas vezes nós nos concentraríamos muito na questão do HIV/AIDS, porque muita gente dizia, o Emílio Ribas virou um hospital para tratar portadores do vírus HIV. Ainda existe essa ideia, ou o Emílio continua sendo velho e bom Emílio, das doenças negligenciadas, das doenças tropicais? Ele ainda tem essa formação universal do infectologista? Então vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta em relação à residência médica, né? Eu acho que é uma das coisas que mais nos dá prazer é ir, por exemplo, hoje estou em Goiânia, encontrando com um ex-residente e vendo que felizmente deu tudo muito certo, né? Estou falando tudo muito certo, principalmente na parte profissional. E é isso que eu posso ir, Vicente, para, não vou dizer qualquer local do Brasil, mas muitos locais do Brasil, eu vou encontrar um emiliano, um ex-residente nosso. E isso é bom, inclusive para eu indicar para o meu paciente. Às vezes eu estou em São Paulo, alguém que vai para algum lugar ou precisa de uma indicação, eu tenho absoluta tranquilidade e confiança em indicar um ex-aluno nosso, porque a gente convive, sei lá, quase 3 anos e sabe exatamente a formação deles. Então, o Emílio Ribas continua com essa característica muito importante. Os residentes, eu diria que, lógico, tem residente de tudo quanto é jeito, como tem em todas as profissões, mas eu ando muito feliz com os meus residentes, né? Eu chamo carinhosamente meus residentes, porque a gente vê que o interesse deles está bem mais diversificado. Um dos assuntos que nós vamos conversar hoje, sobre imunização e vacinas, no teu tempo não era esse interesse.
Hoje, o estágio que eles fazem nisso é um estágio que eles adoram, porque exatamente eles veem uma outra visão. É medicina do viajante, é ambulatório de raiva, que é algo um pouco diferente, mas precisa na formação de um infectologista, e claro, toda a parte de vacinação. Então, eu ando muito feliz com os residentes nesse aspecto. A característica do hospital, em termos de, na tua época era HIV, há 2 anos atrás, eles só viram Covid. Então, a turma que passou em 2020, 2021, eu diria que foi prejudicada. E super explicado, né? Nós estávamos no meio de uma pandemia, só a gente atendia. Na verdade, o hospital exercendo a sua função, né? Exercendo a sua função social, pública. Só né? para quem não conhece o Ribas, nós somos de 17 leitos de terapia intensiva para 60 leitos de terapia intensiva em 2 semanas. Assim, imagina você estruturar tudo isso na pandemia. Então foi uma loucura aquilo. Então, assim, dependendo da época que está acontecendo, dependendo do que está acontecendo na comunidade do ponto de vista de agravo relacionado à infectologia, é claro que o Ribas tem esse papel. Mas, de uma maneira geral, ele continua o velho e bom Emílio Ribas, com as doenças negligenciadas, aqueles casos, né, super de Dr. House, né, que a gente tem que pensar muito para poder desvendar o que é aquilo, com os recursos que a gente tem. A gente precisa lembrar que nós não somos um hospital privado que tem muitas vezes recursos tecnológicos que a gente não tem. Então a gente exercita, e eu acho muito bom isso para o residente, você tem que exercitar muito mais o teu raciocínio clínico com aquelas armas que você tem. E com isso você prepara um residente para ele ir para praticamente qualquer lugar do país. Eu sou muito satisfeito de ter feito a residência lá. Acho que vi todos os tipos de doenças infecto-contagiosas, até as mais raras, aquelas. O que circulava na tua época? A gente via muita febre maculosa, doença de Lyme, erliquiose, via neoplasias relacionadas ao HIV, meningococcemias, assim, uma atrás da outra, né? Tem as histórias lendárias do Emílio Ribas que os meninos eram puncionados na pia porque não tinha leito. 70. Era tanto caso que ficava internado dentro da pia, sentadinho na pia, né? Vi difteria no Emílio Ribas, tétano. Então, assim, você acaba vendo essas coisas que você não vê mais hoje por causa de um fator que nós vamos comentar daqui a pouco, né? Que são as vacinas, mas o residente precisa ver. Ainda assim, eu deixei de ver algumas coisas. Por exemplo, eu sou um infectologista emiliano que nunca vi sarampo. Nossa! Nunca vi sarampo. Você estava em outra época, porque muitos viram muito sarampo. Não vi sarampo. Né? E além disso, acho que o Emílio tem esse papel lendário, histórico, né? Doutor Emílio Ribas, que no século XIX foi um grande sanitarista, epidemiologista. Eu não me esqueço que lá no jardim do hospital, né, tem o busto dele com aquela frase, né? Há um universo de mistérios à nossa volta e me anima a possibilidade da surpresa. Que é o que as doenças infecto-contagiosas nos proporcionam, surpresas. E uma dessas foi essa pandemia que nós todos enfrentamos, né? E eu queria te perguntar isso, como é que foi viver uma pandemia dessa magnitude num hospital específico para enfrentá-la, né? Você já comentou superficialmente, mas o comportamento do profissional de saúde do Emílio Ribas fez jus ao preparo que nós temos lá? Eles foram para o enfrentamento mesmo, sem medo, foram para a guerra contra o vírus, não deixaram a desejar e foram ao encontro do embate mesmo? Você viu isso lá acontecendo? Foi um momento muito difícil, porque a gente estava lidando com algo muito novo, ninguém sabia, tem coisas que, só um paralelo, mas alguém de uma TV foi me entrevistar no Emílio Ribas, acho que 1 ou 2 anos depois do começo da pandemia, e ele ia colocar no ar o que eu tinha falado em 2020, que era o começo da pandemia, e o que eu estava falando em 2022, depois de todo o conhecimento. E eu falei, você não vai fazer isso comigo? Porque certamente o que eu falei em 2020 não tem mais nada a ver com o que eu vou te contar hoje. Então, esse lado de algo totalmente novo, com aqueles números absurdos que a gente estava vendo, de morte, e não só falando de pessoas mais velhas, você tinha praticamente morte, casos graves em qualquer faixa etária, né? Talvez as crianças um pouco mais preservadas naquela época. Então, é claro que fomos para o enfrentamento? Fomos, mas com medo. Se eu te falar que não é mentira, com medo. Todo mundo ficou com medo. Com medo de chegar em casa, de ter que tirar roupa, tomar um banho, aquilo que
Em sã consciência, a gente sabia que não precisava. Nós, infectologistas, a gente sabe. Não, ninguém vai pegar um vírus porque eu tô com a roupa que eu estava no hospital. Isso. Mas eu acho que em respeito à nossa Ignorância, né? E ao nosso desconhecimento. nosso desconhecimento, e principalmente a nossa família, a gente fez muita coisa desnecessária. Eu mesma, aquele negócio de limpar as coisas do supermercado, não tem cabimento hoje. Você imaginar que um dia você até ensinou alguém a limpar, a separar as coisas, a gente deixava em quarentena. Então foi um momento de muita incerteza, muita confusão, no sentido de que a gente tinha que, ao mesmo tempo, Vicente, falar para a população de uma forma calma e tranquila. Porque se a gente estava assim, imagina a população, que desconhece muito mais do que a gente em termos de novos vírus, etc. Então eu não poderia fazer nenhum pânico na TV, e eu tenho esse papel também, né? A gente vai, faz entrevista relacionado à sociedade. Então, ao mesmo tempo, era estranho, porque ao mesmo tempo que a gente estava bem sem saber exatamente como é que ia acontecer, que tipo de máscara deveria usar, tudo, era uma série, o tipo de tratamento que a gente devia fazer, como não se discutiu no início, falava de cloroquina, daí viu que não tinha nada a ver, daí é o corticoide, e assim foi. Então, eu acho que o mais importante é que, em hora nenhuma, o Emiliano deixou de ser Emiliano. Então, em hora nenhuma, nós enfrentamos aquele hospital lotado, né? O número de leitos de UTI já responde a sua pergunta, a gente tem que fazer 17 para 60 leitos em 2 semanas, ou seja, fomos para a guerra, fomos para o enfrentamento. Mas não assim, de peito aberto, não. Eu acho bom falar disso, porque o tempo passa e a gente acaba esquecendo. Na UTI, quando eu não trabalho na UTI, mas passava a visita, todo dia, durante o começo da pandemia, tinham almoços que vinham, como a cidade estava parada, tudo fechado, eu diria que os melhores restaurantes de São Paulo, nunca ninguém comeu tão bem no Emílio Ribas como nessa época, mandavam ou comida, ou esfirra, ou chocolate, ou eles se sentiam que tinham que colaborar de alguma maneira. Então, todo dia a gente recebia espontaneamente da população agradecimento. Não sei se você lembra que teve uma época que o pessoal até passou na frente do Emílio Ribas, eu vi, com faixas, agradecendo o profissional da saúde que estava lá dentro, exatamente porque a gente estava enfrentando. Então, são situações que eu acho que faz parte o residente viver isso, o infectologista viver tudo que nós vivemos, que é essa infectologia, né? O que o doutor Emílio Ribas falou lá atrás, a gente está vivendo com o desconhecido. Com as surpresas, né, do dia a dia. Agora, uma questão também me intriga, que você citou essas homenagens que a população fazia, né? Refeições, teve panelaços, né, na televisão. Então, no começo, o infectologista e o profissional de saúde como um todo foi idolatrado. Mas você percebeu se houve uma reversão desse sentimento com o passar do tempo? O infectologista passou a ser aquele que era contra o tratamento precoce com a hidroxicloroquina, era a favor da vacina que fazia mal. Você percebeu que isso reverteu ao longo da pandemia? Totalmente. Eu lembro que na época, coisa de curiosidade de criança, se você for ver, tem aquele ranking dos profissionais que a população mais confia. O bombeiro sempre liderou sempre o campeão, né? É o campeão. No ano da pandemia, os médicos ultrapassaram, pela primeira vez na história. Então, só para ver como era o sentimento da população. E isso absolutamente se perdeu. Porque é o que você falou, infelizmente misturaram ciência com política, num momento que absolutamente não era para acontecer isso, que é o que menos a gente precisava, era a gente atrapalhando, né? Pode não ajudar, mas não atrapalhe. Então, com isso, o que acabou acontecendo é que começaram a desacreditar a ciência quando a gente falava que o tratamento precoce com a cloroquina não tinha sentido. E começaram a desacreditar da ciência quando a gente falava que uma vacina que foi desenvolvida em menos de um ano poderia ser usada. E que ninguém era cobaia e que a gente estava num momento de enfrentamento que o plano era esse. Ou a gente fazia desse jeito, ou eventualmente a gente estaria do mesmo jeito que a gente estava em 2020 até hoje. Então, foi muito difícil, muito difícil. Acho que todos nós, né, que somos
pró-ciência, ganhamos haters nas internets, ganhamos um monte de mensagem. Eu tenho uma reação quando eu vejo isso, eu não leio, eu nem leio, isso me faz mal. De às vezes ler algum comentário, eu falo, gente, então eu prefiro nem ignorar de verdade para minha saúde mental. Mas isso acabou acontecendo com vários colegas. O presidente da Sociedade de Infectologia foi ameaçado, ele e a família, Sim, porque era a favor, era contra os tratamentos precoces que não funcionavam e era a favor de vacina. Então, Vicente, eu acho que, sem dúvida, nós somos do céu ao inferno num tempo curto, mas eu prefiro me lembrar do começo, quando a gente estava no céu ainda. Acho que isso aconteceu com todos os infectologistas. Comigo também, no consultório mesmo, eu cheguei a ser ameaçado, né, por não prescrever essas medicações naquele momento. E, então, isso afetou todos nós. Você percebeu que dentro do próprio Emílio Ribas, dentro da classe médica, tinham profissionais que acabaram cedendo e prescrevendo essas medicações ou sendo contrários à vacina, porque nós vemos esses profissionais nas redes sociais, né? Não vou citar nomes, mas nós sabemos de muitos colegas que trabalham dentro do Emílio Ribas que acabaram fazendo isso, né? Isso tinha algum reflexo ali na dinâmica do atendimento às pessoas dentro do Emílio Ribas, ou não mudou nada, essas pessoas simplesmente eram ignoradas e seguiam o tratamento? Eu te diria que dentro do Emílio Ribas não mudou nada. O que mudou, e que eu acho até pior, é fora do Emílio Ribas, principalmente nas redes sociais, porque são profissionais formados no Emílio Ribas, que, claro, eles, não vou dizer que eles usam isso, mas assim, é um direito deles, são formados no Emílio Ribas, então ele pode usar isso como um crédito, que é um crédito dele. Sim, verdade. Mas o problema é usar este crédito para defender algo que a ciência não defende. Então, qualquer pessoa que vê, puxa, o doutor fulano, formado no Emílio Ribas, que eles estão falando tão bem, que é, né, a referência do país, deve ser verdade tudo que está escrito aqui, né? Então, eu acho que dentro do Emílio Ribas não teve esse abalo, mas fora eu acho que fez um estrago muito grande. Fez e continua fazendo. Porque normalmente essas pessoas, elas são inclusive muito bem, não tem nenhuma ignorância por trás disso, muito pelo contrário, são pessoas muito bem informadas, muito bem articuladas, que sabem defender uma tese de uma forma brilhante. Tanto é que se você me falar, vai para um debate, eu não vou, porque eu sei que eu vou apanhar, eu não consigo elaborar daquela maneira, por mais razão científica que eu tenha. Porque daí é uma questão também de retórica e de oratória mesmo. Oratória, né? Etc. Então, eu vejo que o malefício disso é porque está vinculado ao instituto, porque está no crédito da pessoa, o que tudo bem, tem todo o direito, mas realmente acaba afetando muito mais fora do instituto. A imensa maioria das pessoas que estão dentro do instituto confiam na ciência. Eu sou assim, um apaixonado pela ciência em todas as suas facetas. E você comentou sobre a ciência. Eu queria trazer uma frase aqui que foi dita pelo Einstein e queria ver a sua opinião sobre essa frase. Ele falava assim: a ciência humana é algo muito limitado e primitivo ainda diante da grandeza da vida e do universo, mas é o melhor que a humanidade tem para oferecer para ela mesma. Você concorda com isso? 100%. Ainda mais com quem falou, né? Eu que vou discutir. 100%. É por aí mesmo. É o melhor que a gente pode fazer. Por menor que seja esse conhecimento, e é fato, né? Outra coisa que eu também sempre falo, os micro-organismos, vírus, bactérias, estão aqui há muito mais tempo do que a gente e vão permanecer muito mais do que nós. Porque eles têm uma capacidade, do ponto de vista de plastia, de poder se adaptar às situações, e inclusive de entre aspas, né, respeito entre eles. Quanto mais você estuda a vida de vírus e bactérias, mais você vê que eles têm respeito entre eles. Se tem muito vírus ou bactéria nesse local e não tem alimento suficiente para ele vai para outro lugar, não vai ficar brigando com a outra. A gente não, a gente vai se degladiar para aquele alimento. Então, nós temos muito que aprender. E acho que a melhor forma da gente aprender, claro, baseado na ciência, mas olhando a natureza. Eu acho que cada vez que você olha com mais atenção na natureza, você
aprende umas coisas que realmente eu acho que você pode eventualmente ter isso como para você na tua vida. Isso acaba indo ao encontro da frase do Dr. Emílio Ribas, né? Me anima a possibilidade da surpresa, né? A ciência é muito dinâmica. Uma verdade hoje não é verdade amanhã, né? Um dia a Terra foi plana, hoje a Terra é redonda. Um dia a Terra era o centro do universo, hoje a gente sabe que não é mais. E a mesma coisa acontece com os micro-organismos, né? E ainda mais com uma doença nova. Você acabou de citar que a sua entrevista de 2020 e 2022 completamente diferentes uma das outras, né? Então isso acaba mudando com o tempo e uma coisa que nós falamos ontem às vezes não é mais verdade hoje, mas naquele momento era o que a gente tinha de melhor para oferecer, né? Era vamos dizer assim na expressão popular, né? Era a crista da onda do conhecimento, né? Era o que tinha de mais novo, mais moderno, mais seguro e hoje não é mais, né? Eu sei que o papo tá bom, claro. Então, mas você me lembrou um discurso de formatura da turma de medicina de Harvard. Harvard, nós estamos falando da nata da nata da ciência. Eu sei que, resumindo muito, no discurso, ele fez todo o discurso sobre medicina, as doenças, ele falou, olha, pessoal, metade do que eu falei é verdade, e a outra metade, provavelmente não. Só que eu não sei qual é qual. O tempo é que vai provar para nós. Ou seja, você fala isso para um leigo, ele fala, você está louco, né? Que o cara está se formando e não sabe qual é. Então, é essa dinâmica, esse dinamicismo que tem, em especial na infectologia, que é apaixonante. E essas pessoas, elas acabaram usando isso, né? Criaram até memes, né? Os amantes da ciência, né? Os dipirona lovers, né? Que não faziam nada pelo paciente, né? Hashtag tarados por vacina. Então ficou uma coisa assim meio caricaturizada, justamente pelo próprio desconhecimento de que a ciência é muito dinâmica e a função da ciência é responder perguntas mesmo, esclarecer dúvidas. E muitas vezes é o próprio cientista que tem a maior parte das dúvidas, ele não tem resposta para tudo, né? Eu me lembro no começo da pandemia que as pessoas perguntavam assim, quanto tempo de isolamento eu tenho que ficar? Não sei ainda. Né? Eu não sei ainda. Acredita-se que 14 dias, no começo eram 14 dias. Né? Nós chegamos a afastar funcionários do hospital porque tinha um IgM positivo. Isso. Assintomático. Né? A gente não... Assintomático, hoje a gente não faz mais isso. Né? Eu me lembro do primeiro leito que eu entrei de paciente com Covid, né? Assim, com medo também, um certo receio, mas achando que eu tinha que ir, que era minha obrigação, a dificuldade de paramentar, né? Eu lembro que os funcionários do hospital exigiam aquelas roupinhas de astronauta. Hoje a gente está muito mais ciente do que realmente é importante, né? Na pandemia, como se proteger, né? Nós temos por trás já um sistema imunológico treinado pelas vacinas que nós recebemos, então está muito mais tranquila a situação. Mas mesmo diante do estresse que a pandemia causou, das dificuldades, dores, né, perdas, a gente sempre gosta de olhar o copo meio cheio, né, a situação com otimismo. A medicina avança muito em situações de tragédia, guerra, né, a medicina do trauma. Essa pandemia, você acha que teve alguma contribuição para nos preparar para próximas epidemias? O que você acha que foi o copo meio cheio relacionado a essa pandemia? Olha, eu vou falar um pouco do copo vazio, mas depois. Agora eu vou começar pelo meio cheio para ser otimista. Eu te diria assim, essa pandemia mostrou, e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, de novo, está mostrando a mesma coisa, o espírito de solidariedade do brasileiro. Isso é incrível. Então, durante a pandemia foi isso, agora o que nós estamos, infelizmente, assistindo no sul do país, a mesma coisa. Do ponto de vista da medicina, eu te diria que alguns avanços importantes. Antigamente, se eu tinha que fazer um teste molecular, de pôr um swab, que é um cotonete, no nariz, para ver qual é o tipo de vírus que está lá, por uma técnica de PCR, eu tinha que explicar um monte para os pais, o que era, o que não era, quanto custava, para lá. Chegou hoje ao hospital e falou, eu vou ter que fazer o teste. Ah, do cotonete, doutora? Tudo bem. Ou seja, nós popularizamos novas tecnologias diagnósticas, em especial para vírus, né? Então hoje você consegue, em vez de falar, você tem uma virose, eu consigo falar nome e sobrenome do vírus com uma condição muito melhor, graças à tecnologia e à popularização dessa técnica. Então esse é um grande ganho. E o segundo, sem dúvida, nas vacinas. Porque o avanço que foi em tão pouco tempo, o que a gente previa de acontecer em 10 anos, aconteceu em 11, 12 meses.
que foi exatamente as vacinas, hoje as novas tecnologias de vacinas, principalmente as vacinas de RNA mensageiro. A vacina não é nova, a gente tem que falar isso. A tecnologia de RNA mensageiro já vinha sendo estudada nos Estados Unidos, Moderna, para terapia específica de câncer. Então, por exemplo, você tem um câncer, você tem um melanoma, você manda suas células para lá e eles, por tecnologia de RNA mensageiro, eles vão desenvolver uma vacina para combater o seu câncer. Uma coisa completamente customizada, o seu melanoma. Então, isso estava em andamento e veio uma pandemia. Então, por que ninguém ia continuar fazendo essas pesquisas lá que era o motivo original? Então, neste momento, falou, não, nós agora vamos desenvolver com essa tecnologia que a gente já está dominando para patologias que, concorda que é muito mais complicado, nós vamos fazer para um vírus, o vírus SARS-CoV. Então, e por isso que possibilitou esse grande avanço em tão pouco tempo, porque normalmente os estudos de vacinas a gente faz pré-clínico, teste em animal, daí fase 1, grupo pequeno, fase 2, para ver dose, para fase 3, e daí que você aprova uma vacina. Pela necessidade, pela emergência que a gente tinha de ter uma vacina, se fez as fases ao mesmo tempo, mesmo sem saber que ia dar certo essa vacina. Podia ser que não desse certo, ia chegar lá e falar, olha, não passou na fase pré-clínica, e eu já estava correndo com as outras fases. Então, isso nunca tinha acontecido antes na história das vacinas. Então, o grande avanço, sem dúvida, são as novas tecnologias. Então, a ponto da gente estar falando, Vicente, que daqui a pouco a gente vai ter vacina para citomegalovírus, talvez as pessoas não saibam o que é, mas é um baita de um problema para nós, vacinas combinadas de vírus sincicial respiratório e assim vai. Então, abre um leque muito grande. E outras tecnologias, vacinas proteicas e outras tecnologias também. Então, eu acho que esses são os dois grandes legados. O copo meio vazio é que a nossa memória é curta. Este é o copo meio vazio. É curta porque, não sei se necessariamente as pessoas lembram que o que mudou, e se hoje eu estou aqui na tua frente, conversando com você, sem máscara, no ambiente fechado, foi graças à vacinação. Só que essa memória é muito curta e hoje as pessoas já não acham que não é nada importante mais, não só para a vacina da Covid, mas infelizmente para outras vacinas também. Você comentou que hoje nós somos capazes de dizer para o pai que o filho dele tem o vírus X, por causa desse cotonete que faz esse exame de biologia molecular, né, o PCR. Então eu falo, o seu filho tem o adenovírus. Ou ele tem o rinovírus, né? Eu não falo mais para ele que ele tem uma virose, né? Essa expressão virose virou também motivo de piada. O médico não sabe nada, ele só foi na aula de virose na faculdade, né? Hoje nós conseguimos dar, como você falou, nome e sobrenome. Qual que é a importância disso para a relação médico-paciente? Eu poder falar para o pai assim, seu filho tem um adenovírus, ao invés de falar que o seu filho tem uma virose. Se eu falo que ele tem uma virose, o pai fala, mas como é que ela tem essa certeza? Não pode ser uma bactéria e que se eu não der antibiótico, o meu filho vai piorar, vai ter uma sepse e vai morrer, certo? Se eu não tenho diagnóstico, eu estou achando pela clínica que é uma virose, mas eu não tenho a prova. A hora que você mostra que tem nome e sobrenome e aquele material foi retirado do filho dele, ele vai falar, entendi, então eu não preciso realmente dar antibiótico. Porque eu acho que nesse aspecto melhora muito na relação médico-paciente, porque às vezes você tem que ficar muito tempo conversando com o paciente, não que isso seja ruim, mas assim, é algo que, para ele entender o porquê que eu não estou dando antibiótico. Eu sempre falo, prescrever um antibiótico é ter uma caneta na mão, um papel ou um teclado. Você prescreve um antibiótico. O problema são as consequências disso, né? Cada vez mais, você que lida também com a parte de infectopediatria, a gente está vendo a relação do uso precoce de antibiótico nas crianças com obesidade no futuro. Gestantes que tomam antibiótico na gestação com disbiose, com alteração da sua flora e com isso com consequências inclusive para o feto. Ou seja, são conhecimentos que não é que eu não quero dar antibiótico simplesmente porque eu não quero pegar a caneta, porque não vai fazer bem. Não é necessário, não vai fazer bem e, pelo contrário, eu posso fazer o que a gente chama de pressão seletiva. Toda vez que você prescreve um antibiótico ou que você toma um antibiótico, você tem que pensar que você está matando bactéria do bem
e do mal. E essas bactérias do bem, né, saprófitas, elas são super importantes no nosso ecossistema, na nossa microbiota. Então, quando você faz esse desbalanço, você desregula essa ecologia microbiológica, lógico, tem bactérias que vão ser resistentes a antibióticos e vão tomar conta do espaço. E com isso você vai cada vez mais tendo bactérias com perfil maior de resistência, a ponto, você sabe disso, que hoje, dependendo da situação, você tem um paciente que você tem nome e sobrenome da bactéria, quer dizer, não é que você não sabe, você sabe quem é a bactéria, só que você não tem mais droga para usar, exatamente pelo desenvolvimento da resistência. Isso é uma verdade mesmo. Então você acha que essa questão de dar o nome do vírus para os pais também é um ansiolítico para o médico e para a família? Sim, acho que sim. Assim como o antibiótico tinha esse papel para o médico, nossa, dei antibiótico, não sei o que é, mas dei antibiótico, vou dormir feliz. Não, agora eu sei o que é, eu não vou dar antibiótico e vou dormir feliz. Então eu concordo com você, sim, tem uma ação ansiolítica tanto para o paciente, que quer saber, afinal, o que é essa virose, e para o médico, para ter mais segurança da forma que ele está agindo. Isso mesmo, eu também percebo isso na prática. Você dá o nome, né? É um Epstein-Barr vírus, seu filho tem mononucleose, então ele pode ter febre muito tempo, né? Porque a febre causa muita ansiedade, né? Mas desde que você saiba a causa da febre, a gente fica mais tranquilo, né? O médico e a família, né? O doutor falou que realmente é esse vírus, então ele pode dar febre prolongada, então eu estou tranquila, não vou ficar desesperada, né? Pensando que é alguma coisa grave, que passou batida, né? Então eu também concordo com você, tem essa visão. E nós acabamos também descobrindo alterações laboratoriais que muitos vírus davam que a gente nem sabia, né? Na pandemia a gente fazia PCR e vinha lá adenovírus, mas tinha alteração na coagulação, a gente não sabia direito que eles davam essas coisas, porque a gente não pedia esses exames. Mesmo olfato e paladar, né? Antes, perdeu o olfato e paladar, Covid. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem outros vírus que causam isso. A gente não sabia, porque a gente falava que era uma virose e não pedia esses exames. Vou furar o menino por quê? Né? É desnecessário, um estresse desnecessário. Enfim, então acho que isso aí contribuiu muito mesmo, né? Você também comentou sobre a questão das vacinas, né? Você é uma eterna defensora e divulgadora da força das vacinas. Você tem, assim, um padrão de comparação para nos dizer o quão importante as vacinas foram para a humanidade desde o experimento de Jenner lá com a varíola no século XVIII, né, com o menino Phipps, né? Qual foi o impacto disso para a humanidade? Porque, na minha visão, é uma das maiores conquistas de saúde pública do planeta, de todos os tempos, né? Existe algo que chega perto da força impactante das vacinas na sobrevida humana? Eu diria que, eu sempre falo isso, no topo, para mim, do ponto de vista de saúde pública, é a água potável. Eu acho que esse é o topo. Porque a gente vê ainda hoje, você sabe que eu tenho um projeto na Amazônia, que depois a gente pode conversar sobre isso, sim. Mas eles não têm acesso à água potável, eles têm acesso à água do rio. E é lógico que aquele rio serve também como esgoto, como tudo. Então você vê que você ter água potável muda totalmente os números de mortalidade infantil. É uma das coisas que faz muita diferença. E na sequência, para mim, junto com... Eu como infectologista, vou colocar os dois no mesmo nível, são os antibióticos, né, que foi na época da guerra, lá em 1945, e as vacinas. Do ponto de vista de saúde pública, nada foi mais eficaz. Imagina você tomar uma injeção e estar protegido quase, vamos falar da poliomielite, o resto da vida você está protegido. Tudo bem que não é uma dose só, mas eu digo, é um gesto. A gente cada vez mais está relacionando, fugindo um pouco, mas doenças virais como gripe, vírus sincicial respiratório, com complicações cardiovasculares, certo? Infarto, AVC, derrame, etc. O que é mais fácil convencer um paciente? A parar de fumar, a emagrecer ou a tomar uma dose de vacina? Então, é uma medida muito simples e extremamente eficaz. As vacinas não são 100%, a gente sabe disso, não é que eu vou vacinar e vou descuidar, então eu vacino e vou continuar fumando, engordando. Não é isso que eu estou falando. Mas que elas têm um pilar muito importante e a gente precisa lembrar, Vicente, que por um lado é bom, mas por outro lado a gente tem que parar e pensar, nós vamos viver mais. Longevidade é algo que já está, e o envelhecimento aqui na América Latina é um dos mais rápidos quando você compara. A Europa sempre teve muito idoso,
para nós é novidade. A gente ter mais idoso do que criança, essa nossa pirâmide inverter, é novidade. Isso vai acontecer agora nos próximos anos. Então, tudo isso me leva a falar, eu não posso ter mais anos na minha vida, eu preciso ter vida nos meus anos. O que eu vou fazer com esses anos a mais que eu estou ganhando graças a todas... A gente nunca ouviu falar de tanta vacina para a população adulta e idosa como tem agora. Isso tem a ver, uma coisa tem a ver com a outra. Então, eu acho que é muito importante a gente, situando aí como é que eu vejo as vacinas nesse contexto, eu coloco junto com os antibióticos, eu acho que é a segunda ação de saúde pública mais importante. Agora eu queria entrar num terreno, né, talvez um pouco mais espinhoso, um pouco mais delicado, né, que é o seguinte: se as vacinas têm essa força toda, né, capaz de reduzir mortalidade infantil e aumentar a expectativa de vida no idoso, nos dois extremos, né, por que é que elas são tão temidas? Por que é que existe tanta lenda, tanto mito ao redor delas? Por que que as pessoas têm tanto medo das vacinas? Existe uma cultura de medo das vacinas? Ou não existe essa cultura, na sua visão? Não, existe, mas é óbvio que você tem grupos e grupos, né? Nós temos aqueles grupos absolutamente pró-vacinas, que acreditam e sabem que uma vez que a Anvisa, que é o nosso órgão de vigilância, que é um órgão absolutamente respeitado, na América Latina nem se fale, mas fora da América Latina também, toda vez que a Anvisa faz uma chancela de que aquele produto está aprovado, está licenciado para ser usado no nosso país, tem um grupo que fala, ótimo, é isso que eu queria, que eu sei que se passou pela Anvisa, ela foi checada, foi vista, revista, etc. E não sou eu, que não sou especialista, que vou julgar se aquela vacina é boa ou não. Esse é um grupo. Tem um outro grupo que é absolutamente anti-vacina. E não adianta, eu brinco, o pessoal fala, o que você faz com esse grupo? Eu não faço mais nada. Eu não vou, de verdade, gastar energia com algo que eu sei que vai me fazer mal e não vou mudar, porque é uma questão, tem uma questão até cultural, religiosa, etc., mas tem uma questão de que essa pessoa sempre foi dessa maneira, então não vou mudar. A maioria está entre esses dois grupos que eu te falei. E esta é a população que a gente tem que conversar, que são o tal dos hesitantes. Ele não é contra a vacina, ele confia porque ele tomou vacina na infância toda dele, esse que hoje é pai, ele é pai porque ele vacinou, e a infância toda dele ele tomou vacina. E agora ele está na dúvida em relação ao filho. Ele está hesitante, ele não é contra, mas também ele não está totalmente convencido, porque ele recebe muita infodemia, ele recebe muita informação que infelizmente não é verdadeira, mas são informações que são, como a gente já estava falando anteriormente, são super bem elaboradas, então tem muitas verdades no meio de absurdos. E a hora que você lê as verdades, você fala, mas isso faz sentido. Daí você continua lendo, se você se vê naquele texto. Então, a hora que vem as mentiras, elas ficam mescladas e você não percebe, e com isso acaba causando toda essa hesitação vacinal. Então, eu não acho que é medo as pessoas terem um certo receio, um certo medo em relação à vacina. E outro aspecto também, que eu dou sempre de exemplo, é assim, quem toma a vacina está rígido, está saudável, não está doente, não está com febre, não, ele está, pode até ter alguma diabetes, mas não, são pessoas saudáveis. Essa pessoa, ela não vai aceitar muito um evento adverso. Eu falo, olha, eu vou te dar uma vacina, mas você vai ficar 3 dias sem jogar tênis, porque você vai ficar com dor no seu braço. Eu falo, não, eu quero jogar, eu tenho meu campeonato, eu tenho não sei o quê, parará. É muito diferente quando você fala de um tratamento de antibiótico. Então, se você está hoje com uma faringoamidalite purulenta, se você está com uma infecção urinária, mulher com infecção urinária, uma cistite, dá um tremendo do incômodo, você vai falar, me dê um antibiótico. E daí eu vou falar, não, mas ele pode te dar náusea, vômito. Não interessa, você não está entendendo. A percepção do benefício é em 24, 48 horas, você vai tomar antibiótico, você vai melhorar. E a percepção do risco em relação às vacinas, qual é a percepção hoje que os jovens têm, que você tinha falado, com doenças que ele não vê mais? Então, eu acho que tudo isso a gente precisa colocar na balança para poder responder até onde é
é mito, até onde eu acho que os anti-vaxxers, de verdade, é uma porcentagem muito pequena. Eu aprendi com você uma frase que você diz bastante, que é: nunca se deve perder a oportunidade de vacinar alguém. Diante de uma família de pais que são hesitantes, eles estão nesse meio do caminho, né? Tem informações a favor da vacina, contrárias à vacina, estão em dúvida. Essa situação do hesitante é uma oportunidade que não se deve perder, de conversar, de oferecer a orientação segura e correta. Em outras palavras, você acha que o médico ele tem um papel decisivo nessa balança? Absolutamente decisivo nessa balança. A gente não imagina o poder, lógico, entre aspas, que a gente tem. E é fundamental, e eu falo isso porque tem estudos mostrando isso, né? Quando o paciente quer tomar uma vacina, o médico fala que é para tomar vacina, 90%, quase 100% se vacina. Quando o paciente não quer tomar uma vacina, porque ele viu no grupo do WhatsApp algum problema, e o médico fala, não, olha, a ciência está aqui, a doença é essa, explica, etc., 70% se vacina. Quando o paciente quer tomar vacina, porque ele está assustado com a dengue, ele está assustado com a doença, e o médico chega e fala, não, eu não faria isso, porque isso não é tão importante, vamos esperar um pouco, essa vacina é muito nova, 7% se vacinam. Então, só para mostrar qual é o poder que a informação do médico tem. Então, se você me perguntar, alguém que está hesitante, eu devo despender minha energia para... Sim, a resposta é sim. Porque porque uma vez que você faz essa pessoa deixar de ser hesitante, ela vai ter um efeito, que a gente fala, um efeito rebanho. Ela vai falar com os outros também. Ela vai falar, mas você vacinou? Vacinei, porque o médico falou isso, falou aquilo, etc. Então, progressivamente, e é um pouco o que a gente está vendo, né? A gente estava com uma queda importante das coberturas vacinais no nosso país, 2021, 2022, 23, 24 a gente começa realmente a ter uma curva melhor. Então nós estamos, de fato, resgatando a confiança nas vacinas, mas não como era no passado, na sua infância, na infância de muitos pais, que a confiança era, as nossas taxas eram todas próximos, né, entre 95% e 100%. E o médico hesitante? Porque eu acho que a pandemia também trouxe à tona o médico hesitante, que também ficou confuso, o médico que não é especialista. Também é uma oportunidade de conversar com esses colegas? Sim, se ele não for anti-vacina, eu paro para conversar com ele. E daí eu acho que cabe os exemplos, né? Você, sei lá, tem vários exemplos que você pode contar uma historinha, que assim, vamos supor uma menina de 13 anos, tá? Que vai ter vacinação na escola, quer se vacinar para o HPV. HPV é um vírus, você sabe, que ele é bastante relacionado à transmissão sexualmente transmitido, etc. Então, essa menina de 13 anos, ela quer se vacinar, vai ter uma campanha na escola, só que precisa de autorização dos pais. O pai fala, não, imagina, 13 anos, nem pensar, e a mãe fala, puxa, não sei, estou na dúvida, vou falar com o pediatra, né? Então, este pediatra, eu estou contando essa história como se você fosse um médico que está hesitante, por isso que eu estou contando essa história. Esse pediatra vai falar, não, 13 anos, eu conheço a família, eu conheço a menina, eu acho muito cedo, vamos aguardar mais um pouco, ou seja, ele também não dá esse apoio. A menina que quer se vacinar vai falar com o diretor da escola, fala, eu quero me vacinar. E o diretor fala, não, sem autorização dos seus pais, eu não posso te vacinar. Essa menina, na sequência, ela tem uma verruga genital, porque depois sabe-se que ela namora com alguém de 18 anos, ela tem uma verruga genital, ela fica super assim, não quer contar para ninguém, então ela mesma usa um ácido para poder queimar essa verruga, fica com uma baita de uma sequela e uma cicatriz, e perdeu o ano. Essa história é de verdade. Então, a hora que você conta uma história dessa para um pediatra, que acha que não deveria vacinar essa menina com 13 anos, eu acho que ele vai pensar 2 vezes no próximo caso. Porque você está contando uma história, você só não está falando, olha, a vacina protege 90% de verruga genital. E quanto mais jovem a criança ou adolescente, melhor a resposta à vacina. Isso é um jeito de convencê-lo. Mas eu acho que não é tão eficaz do que se eu contar uma história para ele. Ele vai falar, nossa, então... Nunca tinha pensado por esse lado. E eu sou corresponsável.
certo? Eu acabo sendo corresponsável caso eu não tenha. Você acha que oferecer essas situações de imagens desagradáveis das doenças para os pais é capaz de mudar o pensamento deles? Por exemplo, mostra uma foto de uma criança com a perna amputada porque não fez a vacina de meningite, ou uma foto de varíola de antigamente. Você acha que isso tem esse poder ou não? Não é por aí o caminho? Eu não sei, eu não sou da área do marketing, né? Não sou dessa área, mas eu acho que sim. Eu acho que o brasileiro romantiza um pouco as doenças, né? Eu sempre lembro daquela história do maço de cigarro, que tem o do câncer do pulmão, a fotografia, e tem o da impotência, né? E o cara vai comprar e fala, não quero da impotência, me dá o do câncer, né? No sentido... Então, assim, eu acho que eu acho que sim. Eu acho que é um jeito de você... mostrar mais claramente o impacto que pode ter aquela bactéria, no caso do meningococo, na vida de alguém. Então, eu acho que é um pouco forte, mas eu acho que nós temos que ser mais não é transparentes, mas mais impactantes nas formas de campanhas que a gente faz e não tão românticas. Nas clínicas de vacinas, quando nós fazemos o atendimento pré-vacina, é muito comum a gente escutar dos pais dizerem que querem fazer apenas uma vacina porque acha que sobrecarrega o sistema imunológico. O sistema imunológico humano, ele é preparado para isso? Ele tem capacidade de lidar assim com 100 vacinas, se for preciso? Ou essa ideia da sobrecarga, ela realmente é verdadeira? Não, lógico, eu se fosse pai e mãe e não conhecesse, eu ia ter a mesma preocupação. Mas a gente tem que pensar que todos os dias nós somos expostos a inúmeros antígenos, que é exatamente o que tem dentro de uma vacina, né? A vacina nada mais eu sei que você fez um podcast explicando o que é isso, você aplica alguns antígenos para estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra aquilo. E todo dia, se você tiver uma poeira, um ácaro, um alimento, nós somos expostos a diversos antígenos diariamente. Isso não sobrecarrega o nosso sistema imune. A gente tem a capacidade, sim, de poder lidar com tudo isso, felizmente, e produzir anticorpos para tudo isso. Então, quando você pega uma vacina, você vai dar hexavalente, são 6 doenças. Isso é muito pouco do ponto de vista de número de antígenos que eu estou expondo à minha criança. Eu acho que a razão da gente não querer fazer todas as vacinas no mesmo dia é muito mais em termos de conforto. Daí sim, daí eu concordo, né? Você vai colocar 6 aplicações no mesmo dia, não precisa, né? E outra, então, uma coisa é você fazer várias vacinas no mesmo dia, isso chama você fazer concomitante essas vacinas. Então, do ponto de vista de evento adverso, não é que você vai ter mais evento adverso, mas você pode ter a somatória, no sentido assim, uma vacina pode ter uma chance de, 10% da febre, a outra também. Então, é óbvio que a sua chance de ter febre acaba aumentando se você faz mais vacinas no mesmo dia. Mas não tem nenhuma razão, do ponto de vista biológico, de saturar o sistema imune, porque é apresentado por muitos antígenos ao mesmo tempo. Isso não tem nenhuma... Nosso corpo está preparado para milhões de antígenos, se for preciso. Uma outra questão muito comum na clínica de vacina, né, na prática diária em relação às vacinas, é aquela questão assim, eu vacinei o meu filho está vacinado, mas eu quero também que você vacine o seu filho. E as pessoas que não querem vacinar os filhos, elas replicam ou respondem da seguinte forma: mas se seu filho está vacinado e está protegido, por que você está se importando se o meu filho está vacinado ou não? O seu já não está protegido? Que diferença faz para você o meu filho estar vacinado ou não? Como que isso é visto dentro da vacinologia, do estudo das vacinas? Por que é importante para essa mãe que vacinou o filho, que o filho do vizinho também esteja vacinado? Bom, isso é uma pergunta super interessante e muito prática, né? Então você tem que pensar, primeiro aspecto é que as vacinas não são 100% eficazes, certo? Então se o seu filho que está vacinado for exposto, a algum micro-organismo, alguma coisa, e ele tem, em vez de ter a resposta de 100%, ele tem 90%, ele tem 10% de risco de ter. Então se ele for exposto por essa criança que a mãe não quis vacinar, é um fator a mais de exposição. Mas eu diria para você que o mais importante é algo que é um pouco maior do que isso, e daí tem a ver com a responsabilidade social, e não individual,
que tem, infelizmente, outros filhos e outras crianças baseado ou na faixa etária, porque ainda não pode tomar vacina porque não chegou na faixa etária, ou mais, não pode tomar vacina porque tem alguma doença de base. Ou, mesmo que não tenha hoje, pode ter uma doença de base, pode pegar um linfoma, uma leucemia e ter que fazer algum tratamento daqui para frente. Então, quanto menos você tiver um micro-organismo circulando numa população, você indiretamente está protegendo o resto da população que não foi vacinada por algum motivo de doença ou faixa etária, alguma coisa assim, para ela não ter esse agravo. Então, isso é uma responsabilidade social. A mesma coisa que a gente falou na Covid. Quanto mais pessoas vacinadas, já dá. Eu me vacinei, estou tranquila, você faz o que você quiser. Não, não é assim. Porque você pega uma pessoa que resolveu não se vacinar e convive com alguém que tem 80 anos, convive com o avô. Eu sei que esse avô, mesmo que estiver vacinado, dependendo da doença, ele responde muito pior. Existe um fenômeno de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune. Então, esse avô não vai responder bem à vacina. Então, como é que eu posso deixar esse avô exposto, mesmo que ele seja vacinado, a alguém que não foi vacinado? Então, tem alguns aspectos, então a gente chama isso de imunidade de rebanho, que eu não gosto muito desse nome, porque parece gado, mas imunidade de grupo, eu acho legal, então você vacina um grupo e o outro grupo, indiretamente, ele está protegido. Mas, insisto, quanto mais pessoas você vê nos desenhos, quanto mais pessoas você fizer aquela barreira, aquela barreira de proteção imunológica, as pessoas que não se vacinaram por algum motivo, e muitas vezes é porque não respondem bem à vacina, estarão protegidas. E essas pessoas que não respondem bem às vacinas, em geral, são as mais vulneráveis para ter doença grave. Então, alguém que faz um tratamento de câncer, alguém que descobre alguma doença, sei lá, autoimune, um lúpus, tem uma série de exemplos, ele não só não vai responder tão bem à vacina, como ele, se tiver a doença, ele tem um potencial de ter doença mais grave. Então, é uma obrigação social que a gente faça a nossa lição de casa, a vacina pela lei, inclusive ela é obrigatória, não obrigatória que você vai catar pelo braço e vacinar, não é isso, mas é uma ação que a gente vê de tanta importância que a gente acaba tendo esse tipo de chancela aí para as vacinas. Tem local do mundo até que não aceita crianças em escolas, né, se não estiverem vacinadas. Dentro dessa ideia que você falou de vacinação de grupo, você acha que as vacinas foram fundamentais para conter ou amenizar a pandemia de Covid-19? Eu não tenho dúvida disso, né? Eu lembro, acho que você também vai se lembrar, eu lembro onde eu estava, no dia que foi divulgado, começo de janeiro de 2021, foi quando foi anunciada a aprovação da primeira vacina, que era na época a Coronavac. Parecia final de Copa do Mundo, todo mundo assistindo a reunião da Anvisa. Quando é que se pensa numa situação dessa, de tanto que a gente realmente queria? Não estou falando eu que sou super pró-vacina, estou falando a população brasileira como um todo. Então eu não tenho dúvida que são momentos antes e depois da vacinação, a pandemia de Covid-19. Hoje a gente continua tendo vírus, a vacina não é 100%, muito pelo contrário, a vacina não previne ao estado de portador. A vacina de Covid, até agora, as vacinas, elas não conseguem barrar o vírus na porta de entrada, que são as mucosas, né? Nariz, boca, etc. Ele não consegue barrar. Então o vírus vai entrar. Eu vacinada, se for exposta, e sou exposta, você também, os nossos pacientes, esse vírus vai entrar. Então, eu aceito ter Covid, mas eu não aceito ter que ir para o hospital e morrer de Covid. E é esse o grande benefício das vacinas. Então, as vacinas mudaram muito o curso da doença, a ponto que hoje, 2024, o Brasil só está vacinando gratuitamente as pessoas, os grupos prioritários, os grupos de maior risco, ou uma gestante, uma puérpera acima de 60 anos, ou as pessoas que são mais expostas, no caso, o profissional da saúde. A vacina já não é mais para todo mundo. Vai falar, então a doença não é tão importante? Sim, a doença já não é mais o que foi lá atrás, graças à vacinação e graças também à imunidade, que a gente chama de imunidade híbrida. O que é isso? É uma imunidade que eu adquiri naturalmente porque eu tive Covid e também adquiri do ponto de vista imune, né, da parte de desenvolvimento de anticorpos através da vacinação. Esta imunidade híbrida, que é natural com a adquirida através da vacina,
A ciência já mostrou que é a melhor forma da gente estar protegido contra a Covid. Você está aqui em Goiânia hoje, participando do Congresso Goiano de Infectologia. E o tema da sua palestra, da sua fala, foi novidades em vacinas, as inovações, o que o futuro nos espera, quais os benefícios que nós podemos aguardar das vacinas no futuro. Quais são? O que nós temos de bom aí pela frente em relação às vacinas? Tem muita novidade, né? Muita novidade. Esse ano em especial, só para dar um exemplo que eu acho bastante interessante, é vírus sincicial respiratório. É um vírus que talvez a maioria das pessoas não saibam do que a gente está falando, ou quem tem filho pequeno sim, porque eu falo bronquiolite, eu falo, bronquiolite eu sei o que é. É causado pelo vírus sincicial respiratório. E esse vírus também tem um papel importante nas pessoas acima de 60 anos, né? Por causa da história da imunossenescência que eu te falei. Então, esse ano, 2024, a gente tem o lançamento de 2 vacinas contra vírus sincicial pela primeira vez. A semana passada, o FDA anunciou uma outra vacina para vírus sincicial também para adulto, com tecnologia de RNA mensageiro. E nós temos um anticorpo monoclonal, o nome é complicado, mas é algo que você dá pronto, você já dá os anticorpos prontos para os bebês, para eles passarem aí 6 meses protegidos contra o vírus sincicial respiratório. Então, é um baita de um avanço. Até o ano passado a gente não tinha vacina. Se você me perguntasse alguns anos atrás, eu ia falar, vai demorar muito. Não demorou. Isso já é uma realidade. Então, o que eu falei hoje no Congresso Goiano, primeiro das várias novas vacinas que a gente teve acesso, dengue é outra, né? Dengue é outra realidade hoje. Tem limitações, temos problemas? Temos. Primeiro é a quantidade, não tem vacina para todo mundo. Então, nós temos que escolher algum grupo, que não é nada fácil fazer essa tarefa. Mas é uma vacina que tem a vacina, no momento que a gente está usando do laboratório Takeda, mas a vacina do Butantan em parceria com o NIH dos Estados Unidos é outra enorme promessa para daqui a pouco. É uma vacina muito interessante para uma doença que causou toda essa epidemia que nós acabamos de vivenciar. Futuro, a gente tem que pensar que a fêmea do Aedes aegypti, eu a chamo de super fêmea. Para mim, ela é incrível. Para o que ela se propõe a fazer, ela é muito boa. Porque ela consegue transmitir dengue, ela consegue transmitir chikungunya, ela consegue transmitir zika vírus e assim vai. Então, já tem em desenvolvimento vacina para cada uma dessas arboviroses, né, que a gente chama, que é um outro problema num país tropical como o nosso, é um grande problema também de saúde pública. Zika e chikungunya, você está dizendo, né? Zika e chikungunya. Já tem grandes avanços na vacinologia em relação a essas doenças. A vacina chikungunya, inclusive, foi testada lá no Emílio Ribas. O estudo foi feito no Instituto Emílio Ribas para os adolescentes, para ver resposta imune, etc. Então, é uma vacina que está super adiantada, daqui a pouco vai se tornar também uma realidade, e é uma doença que eu sei que aqui na região de vocês, aqui no Centro-Oeste, é um problemaço, né? Vocês tiveram vários casos de chikungunya, é uma doença absolutamente limitante, o paciente não consegue, muitas vezes não consegue deambular, pode ter dor crônica, ou seja, quem teve sabe do que eu estou falando. Então, de novo, é uma doença desejada, é uma vacina desejada. Nós tivemos um caso de chikungunya congênita. E depois eu converso com você em particular sobre esse caso, mas é um caso muito interessante, né? O problema é grande mesmo. É grande. Não, e o Zika, só lembrar o que aconteceu lá no Nordeste, 2015, 2016, não é? Parece que faz um tempão, né? Mas, né? Tudo o que aconteceu com as malformações. Então, nós estamos falando de doenças muito importantes e que, infelizmente, com todas as mudanças climáticas que a gente está tendo, aquecimento dos oceanos, uma série de coisas que estão acontecendo a nível global que vão favorecer cada vez mais que a gente tenha mais vetor, mais Aedes aegypti. E tem outros também que podem ser vetor dessas doenças. Então, realmente é um problema que nós temos pela frente, que nós estamos falando dessas 3 doenças, mas tem outras febres também hemorrágicas e doenças aqui arboviroses, né, Oropush, e tem outras aí que também tem pela frente. Então, é um grande desafio. Então, eu acho que hoje eu falei, estou dando alguns exemplos, falei de novas vacinas de HPV também, hoje nós temos vacina nonavalente, vacina para pneumonia, muito mais
ampla cobertura, nós estamos falando de uma vacina 20 valente para o pneumococo, novas vacinas de gripe com doses maiores exatamente para os pacientes mais velhos, ou seja, tem muita novidade. E isso envolve sempre a tecnologia do RNA mensageiro? O futuro caminha nessa direção? Porque a sensação que eu tenho é que essa tecnologia ela vai ser tão assim, importante para a vacinologia, para o mundo das vacinas, que vai permitir a confecção de vacinas novas para doenças antigas, doenças que já tinham vacina, uma vacina melhor para tuberculose, uma vacina melhor para uma doença que já existe vacina, mas também para doenças que nós nunca sonhamos ter vacina, né? Então me parece que vai caminhar para isso. Por exemplo, uma vacina efetiva para o HIV, uma vacina para malária, para leishmaniose, doenças que nós nunca sonhamos em ter uma vacina. Você acredita que o futuro também caminha nessa direção, a tecnologia do RNA mensageiro, ou existem outras tecnologias que poderão ser usadas também? Esta é uma grande tecnologia, é uma coisa que não é muito rápida de se produzir vacina, é muito mais rápido você fazer produção maior de vacina com uma tecnologia de RNA mensageiro, você precisa de um equipamento, do que, por exemplo, vacinas de gripe, aquelas vacinas que tem que passar no ovo, então você precisa ter não sei quantos mil ovos, esperar o vírus crescer. Então, do ponto de vista de tecnologia, é muito mais, não vou falar eficaz em termos de resposta, mas eficaz no sentido de produção, de supply. O mundo está cada vez com mais gente e a gente precisa cada vez mais de proteção. Então, eu não tenho dúvida que o RNA mensageiro é uma tecnologia que veio para ficar e, como você falou, vão ter várias doenças, várias vírus e bactérias que a gente não imaginava. Agora, tem nanopartículas, tem as vacinas proteicas, tem outras tecnologias também chegando. Vou dar um exemplo, por exemplo, gripe. Vacina da gripe, todo ano a gente toma, e a vacina da rede pública é contra 3 vírus da gripe, certo? Só que a gente sabe que esse vírus tem uma capacidade de rearranjo e fazer pequenas mudanças genéticas e escapar de uma vacina que foi desenhada para 3 tipos. Então, se eu tiver uma vacina que a gente chama de uma vacina universal, ou seja, qualquer mudança que tiver genética entre o H e o N, né, que todo mundo conhece, H1N1, H3N2, qualquer mudança genética, uma vacina proteica universal, ela vai conseguir, independente do rearranjo que tiver no vírus influenza, ele vai conseguir combater. Isso, óbvio, que é um sonho lá para frente, né? Isso tá, até onde eu sei, está muito longe de ser uma verdade, mas sem dúvida está se buscando também esse tipo de vacina. E a outra coisa é vacina para câncer, vacinas terapêuticas para câncer. Uhum. Que é outra, daí não é nem tanto minha área, né? É muito mais de outras áreas. Mas nós teremos uma convidada aqui que vai falar sobre isso. Tá vendo? Você me avisa que eu quero assistir. Imunoterapia para o câncer, já está agendado. É isso aí. Que é outra coisa fantástica, porque você faz customizado, com muito menos evento adverso, acho que ela deve falar tudo isso, é muito interessante. Você hoje é uma médica realizada profissionalmente, né? Você estava comentando comigo o quanto você gosta daquilo que você faz, o quanto você faz isso por prazer, né? Te deixa feliz isso, realizada. Dentro desse contexto da sua vida hoje, você olhando para trás, para a história da medicina, para o papel dos médicos na sociedade, você acha que o médico deveria exercer uma função social além da medicina? Você acha que tem uma necessidade do médico exercer um trabalho social voluntário? Você acha que isso é importante para a realização pessoal do médico dentro da medicina? Além do trabalho profissional, que obviamente como qualquer outro trabalhador, ele precisa pagar as contas, né? Ele precisa de ser remunerado, mas você vê importância no médico exercer uma função social voluntária de alguma forma? Óbvio, eu sou suspeitíssima para falar, porque eu exerço, então a resposta é que sim, por isso mesmo que a gente faz. Eu acho não só o voluntário, mas isso que você está fazendo. O fato da gente sentar aqui e passar informações que podem construir uma outra visão nas pessoas, e uma visão, de novo, voltada para a ciência, é um trabalho que nós não estamos exercendo a medicina aqui, mas nós estamos tendo um papel social importante de comunicador em saúde. Coisa que o Drauzio Varela começou, ele até fala que no começo ele era super criticado, porque os colegas falam, isso é marketing.
E o Drauzio teve um papel fundamental de comunicador em saúde, de traduzir o que está num livro complicado para a população entender. Então, eu acho que voluntariado é uma coisa que eu sempre falo, eu acho que faz mais bem para nós que somos voluntários do que, inclusive, para a população que a gente atende. É óbvio que a gente, como médico, enfermeiro, que lida com a saúde, tem um trunfo na mão de poder, de fato, mudar a vida de alguém. Isso, lógico, tem várias profissões, mas é um pouco diferente. Você pode mudar a vida de alguém, construindo uma casa, tudo bem, mas a hora que você pega a saúde da pessoa, né, você realmente transforma, você faz uma coisa de prevenção, isso é incrível. E isso é algo que nós recebemos na medicina e que eu acho que não pode ficar dentro dos nossos consultórios, dentro dos nossos hospitais. A gente tem que sim fazer algum tipo de voluntariado, isso acho que faz parte não é missão, não quero ser piegas, mas eu acho que faz parte eu garanto que as pessoas se sentem melhor. Não tem uma pessoa que não vá com a gente no nosso projeto social e que não volte melhor. Não tem. Porque aquilo é tão envolvente, por mais que trabalhe, não sei, mas é demais de envolvente. Você assistir aquilo, não só assistir na TV, não, você está assistindo na vida real, você está entendendo o que você está significando naquele momento para aquela população. Isso não tem preço, na minha opinião. E, por outro lado, essa função também no sentido de educador em saúde. Eu acho que isso é uma coisa que veio de uns anos para cá. Eu acho muito interessante. Eu só lamento que muitas vezes a gente vê muita gente meio se aproveitando disso no sentido de querer ter outros interesses, de querer, sei lá, vender tratamentos milagrosos. Daí é outra coisa. Daí eu prefiro nem citar porque eu acho que isso não tem a ver com a nossa atividade. Mas, infelizmente, a gente vê esse tipo de profissional também. Eu sei que no seu Instagram e nas suas redes sociais você tem muitos vídeos que você traz temas recentes, esclarecendo as pessoas. O último que eu assisti, acho que foi o último que você postou, foi da nova vacina de Covid, da Moderna, que vai chegar, né? Até percebi lá nos comentários os haters que você citou, eu fui dar uma lida lá para ver como é que você lida com isso e eu percebi que é realmente com silêncio mesmo, né? Então eu entendo, enxergo esse seu papel, né, de comunicadora de informação em saúde, mas a sua atividade voluntária, assim, que eu acho, não sei, pelo pouco que eu te conheço, né, que nós convivemos, que toca assim o seu coração, é essa atividade na região Amazônia, né? Como é que surgiu isso na sua vida? Como surgiu essa ideia? Doutores das Águas. Isso, é isso, né? É um grupo de médicos, de dentistas. Como é que você conheceu? Como é que isso chegou até você? Como é que você chegou até coordenar uma missão, né? Que eu vi que você coordenou a última missão, se não me engano, né? Isso. Conta um pouco essa história desses doutores das águas e a importância deles naquela região. Então, Vicente, assim, eu junto nesse meu voluntariado, acho que as minhas paixões. Uma é a medicina, né? A segunda é navegar e a terceira é a natureza. Então, você junta as três coisas numa coisa do bem. Então, o Doutores das Águas, ela é uma OCIP, a gente tem zero parceria, não tem nada político, religioso, mesmo com o governo, né? É uma coisa completamente independente e surgiu de um grupo médico, que eu não era dessa época, nós já estamos há 13 anos fazendo essa expedição, que ele estava pescando na Amazônia, pesca esportiva, e alguém estava com uma baita dor de dente, ele tinha uma dipirona com ele. A hora que ele entregou a dipirona e ele viu a transformação que foi você aliviar a dor, inclusive analgésico na Amazônia chama calmante. Então, se eu for para a Amazônia e os pacientes pediram um calmante, não é o que ele está acostumado, é o calmante da dor. Né? Uhum. Então, foi uma transformação tão grande que ele falou, não, isso não está certo. Eu venho aqui, eu faço a pesca esportiva, etc. A partir deste colega, deste médico, que hoje ainda é o cabeça da nossa OCIP, ele teve essa ideia. Falou, não eu preciso, a gente precisa cuidar dessa população ribeirinha, que eu te diria das populações mais isoladas, os ribeirinhos são dos mais esquecidos. Porque a saúde indígena, eu acho que é muito mais estruturada, mesmo com a visão do governo, etc. A saúde dos ribeirinhos é muito... A gente tem que lembrar que o ribeirinho... Por que ele foi parar à beira do rio? Né? Isso vem lá dos anos 70, quando foi a história das seringueiras, da borracha.
Então, eles saíram do Nordeste, várias regiões, e foram para a Amazônia para fazer a vida baseada no extrativismo da borracha. Isso acabou e eles permaneceram. Então, eu digo que eles são os verdadeiros guardiões da floresta, porque eles vivem da floresta 100% do tempo. Então, daí, como eu entrei nisso, né? Eu estou no 5º ano que eu estou lá, eu fui almoçar com um colega infectologista em São Paulo, era uma outra atividade, ele falou, gente, eu preciso ir embora, que amanhã eu tenho que ir para o Amazonas fazer lá o negócio que eu faço, atendo os ribeirinhos. Eu falei, mas como assim? Que história é essa? Daí ele me contou, eu falei, eu quero fazer isso. Ele falou, eu estou achando ótimo, porque eu estou cansado, eu sou médico de asfalto, ele brincou comigo, eu sou médico de asfalto, eu vou porque assim, o chefe lá que pede pelo amor de Deus para eu ir, mas eu realmente eu já estou cansado. Eu falei, não, tudo bem. E assim foi. Então, o ano seguinte eu fui e hoje eu sou coordenadora médica de uma das etapas e é um trabalho incrível. É um barco que foi construído para ser uma UBS flutuante. Então, é um barco hospital. Então, você tem um andar que é só consultório médico, entre aspas, né? O espaço médico. Uhum. Do outro lado, são só consultórios dentários, então super bem equipado. A gente ganha muita doação importante, de realmente coisa de ponta que a gente tem lá. Tem um pequeno centro cirúrgico, né? E esse ano a gente levou ultrassom novo, etc. E cada ano a gente faz, e tem também uma atividade socioeducativa com as crianças. Tem que imaginar que eu saio de Manaus e faço um trajeto para o sul, lá de Roraima, né? A gente anda 3 dias para chegar na primeira comunidade que a gente vai atender. E Nossa, os únicos muito médicos, remoto, hein? É muito longe. E os únicos médicos que eles vêm no ano somos nós. A gente só não foi em 2020, por razões óbvias, né? Amazonas, Manaus, era impossível ir para Manaus, mas 2021, mesmo com a situação da pandemia, nós fomos. Porque senão eles ficam sem assistência médica. Então, a gente adotou, são 15 comunidades que a gente adotou, a gente vai todo ano para as mesmas comunidades, então você vê a criançada crescer, você vê, é muito interessante, porque tem uma continuidade, e cada ano a gente define um pouco qual vai ser o nosso foco. Esse ano, por exemplo, foi saúde da mulher. Então, nós conseguimos fazer exame de citologia com genotipagem, eu estou falando de exames bem, né, avançados, alta tecnologia, né? Que muita região, gente né? não tem, parceria, eu faço parceria com um monte de gente, de 300 mulheres que não tinham feito esse exame ainda, muitas delas, e a gente então coletou o material, trouxe aqui para São Paulo, fizemos parceria com o Hospital do Amor de Barretos, tudo voluntário, e vamos saber qual é a prevalência de HPV nessa população, o que tem de câncer, o que não tem. E eu preciso dar um avant-première aqui, que a nossa... Então, nesse ano nós somos com ginecologistas, e elas ficaram totalmente surpresas. Só para as pessoas entenderem, a região amazônica do nosso país é uma das regiões que tem maior índice de câncer do colo do útero relacionado a HPV no mundo. Então, eu estava imaginando encontrar um cenário bem desfavorável. E, para nossa surpresa, eu ainda não tenho resultados dos testes, mas o exame ginecológico dessas mulheres, segundo as ginecos que estavam comigo, é muito melhor do que o consultório particular delas em São Paulo. Então, elas têm uma saúde do colo uterino, vaginal, uma saúde do genital feminino muito boa. E daí a gente começou a perguntar por quê. A que se atribui isso? A que se atribui isso. E a segunda coisa é que também elas não acharam, por exemplo, câncer de mama. E daí vem algumas coisas. Primeiro, alimentação. É uma alimentação 100% natural. Você não tem ultraprocessado, nada disso chega lá. Então, você conversando com os oncologistas, eles vão falar que uma das coisas mais importantes chama-se alimentação. Segunda coisa, elas usam pouquíssimo hormônio, porque a maioria dessa população ribeirinha, a hora que ela menstrua, ela na sequência, ela já começa a engravidar. Então ela passa anos, ela está com 25 anos já com, 5 filhos e nunca tomou uma pílula. Então ela não é exposta também ao hormônio. E a terceira característica é por elas estarem muito isoladas e só chegar lá com um barco, o número de exposição sexual de diferentes parceiros também é menor. Então, tudo isso, mas para nós é uma surpresa, certo? Então, cada ano, Vicente, a gente faz alguma coisa. Ano que vem, quero ver se eu vou mais para a parte cardiovascular. Mas é um trabalho que a gente
Óbvio, quem está me ouvindo e quiser seguir a gente, seria ótimo, a gente precisa de muita ajuda mesmo, porque tudo é voluntário. A gente sobrevive exatamente de doações, doação de medicamentos a gente tem, várias parcerias, mas o que custa caro para nós é combustível. A gente anda mais de 1.000 quilômetros por etapa com o barco, porque a gente vai muito longe. Então tudo isso, né, requer recursos. Mas é um trabalho lindo desses 3 setores que eu te falei, e é algo, como eu já tinha te falado, a cada caso que a gente vê, tem inúmeros exemplos, né? Mas um exemplo que eu sempre cito, porque para mim foi emblemático, eles vivem da pesca, muitos deles, né? E você sabe que na beira dos rios, você toda vez que for andar, isso já fica de dica, né? No rio, nessa região, não entra no rio pisando, mesmo que seja à beira, vai sempre arrastando os pés. Por quê? Porque tem a raia. A raia, elas ficam exatamente, você não vê, porque elas estão grudadas no chão, e elas ficam ali meio que na beira do rio. Então, a raia não te ataca, a não ser que você pisar nela. Então, se você andar arrastando o pé, elas vão embora, você não vai ter contato. Mas era um pescador que estava há 30 dias, ele falava que no pé dele tinha um ferrão de arraia. Você olhando, você estava um pé super doloroso, claro, avermelhado, inflamado, mas nós não víamos nada. E eu tenho que te confessar que eu nunca tinha visto um ferrão de arraia ao vivo e a cores. Então, o meu marido, que é o cirurgião, ele falou, nós vamos tirar isso aqui, porque o cara não conseguia nem mais andar. Há 30 dias com o ferrão da raia, que depois que eu conheci, o negócio desse tamanho. E transfixou o pé dele, né? Ele estava com aquilo lá. Então, a gente começou e vai, e mexe, e tenta tirar. Imagina uma bucha, quando você coloca na parede, que ela entra e não sai mais, porque ela tem aqueles ganchinhos laterais, ganchos, né? Você deve entender disso melhor que eu. O ferrão da raia é assim, então ele entra e não adianta você puxar. Se você puxar, você vai fazer um estrago enorme, fora a dor, que a gente não tem anestesia, é tudo local. Nós temos experiência com isso aqui no Rio Araguaia. Então. As pessoas vão passar as férias de julho no Rio Araguaia e lá tem muito acidente com a raia. Então é isso aí. Eu sei que a hora que a gente tira e vê o tamanho do ferrão, que estava há 30 dias, e ele não conseguia nem mais pescar, que é o ofício dele, né? Então a gente vê, puxa, é transformador. Quanto tempo ele ia ter que ficar para chegar alguém ali, eu não sei como é que vocês fazem no Araguaia, mas como é que ele ia conseguir tirar aquilo naquela longura onde ele está, onde eles não têm um bisturi, tem faca, né? Mas daí ele ia fazer um estrago grande. Então, só te dei um exemplo, mas tem vários outros aí de sentir essa transformação da vida das pessoas. Então, Doutores das Águas, tem Instagram, né? Tem Instagram, tiver interesse em conhecer. Doutores das Águas, é importante que sigam, porque quanto mais pessoas seguindo a gente, mais fácil é a gente fazer parceria com as empresas, né, no sentido de fazer realmente parcerias no sentido de eles poderem financiar pelo menos alguma parte do que a gente faz na Amazônia. E o site também é www.doutoresdasaguas.org.br. Então, quem puder seguir, primeiro que vocês vão adorar o trabalho, e segundo que vocês ajudam a gente. Então, isso é uma experiência de sucesso, né? Sucesso pessoal, né? O pouco torna-se muito, né? Nessas situações. Então, é uma experiência de sucesso. Outra experiência de sucesso. As vacinas são vítimas do próprio sucesso, quer dizer, elas são tão eficazes, tão bem-sucedidas, que elas fazem com que as doenças desapareçam e as pessoas não se preocupem mais em vacinar. Você concorda com essa afirmação e por quê? Bom, 100% eu concordo com essa afirmação. As vacinas, sim, são vítimas do próprio sucesso, porque elas fazem com que aquela percepção do risco desapareça. E nós somos movidos a reagir frente ao risco, frente à percepção. Não adianta eu ser teórico, eu preciso sentir que aquela doença está rondando, que o vizinho teve, que o outro teve que usar um aparelho na perna e ficou com paralisia na perna. Esta percepção, ela desaparece com o sucesso das vacinas. Então, eu não tenho dúvida disso. Então, por isso que é tão difícil hoje, passados desde o Jenner até hoje, nós temos aí seguramente 120 anos, pelo menos, né? É muito difícil hoje, por incrível que pareça, a gente conseguir
fazer com que as pessoas realmente entendam a importância que foi e que continuará sendo a vacinação. Essa foi a conversa com a médica infectologista Rosana Richman. Se você gostou desse conteúdo, curta o nosso canal, siga o nosso canal nas redes sociais e compartilhe com os seus amigos e os seus familiares. O meu nome é Vicente Pessoa, eu sou médico infectologista e este é o Vincit Podcast.